TikTok. Meu Pai Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu já estava em dívida com TikTok, agora vou aumentar, porque não tem mais escuta de quarta-feira. E não estão gravando as minhas saudações. Eu creio que eu desagradei a minha saudação a alguém. Não estou falando certo, mas as últimas foram gravadas, mas não enviaram. Talvez apagaram, que nem no grupo não está. Mas estamos aqui, não para fazer a vontade do homem, mas a vontade do Senhor. Olha, muitas pessoas têm me perguntado se eu sou pastor. Eu não sou pastor, não pastorei na igreja. Eu sou membro. A minha unção que eu tenho é de presbítero. Na primeira igreja que eu passei, eu ainda era cooperador. Aí faço os obreiros. Afastaram, o pastor também afastou da igreja. Eu fiquei como vice, foi 5 anos, foi mesmo. Fui vice na igreja do Mar 5 anos, foi. Por 5 anos, mais de 5 anos um pouco. Até que o pastor que foi a igreja daqui mandou para Bela Vista e eu fiquei sem ministério. Então eu era cooperador ainda, irmão. Não tinha unção nenhuma. Tinha da fé, né? Eu tinha fé e a unção que Deus dá. Mas eu não era, eu era apenas um membro. O cooperador é um membro que está se preparando para o diaconato, para o ministério e assim por diante. Então, quando não tinha obreiro nenhum, só tinha um senhorzinho que era diácono, mas eu creio que o pastor não viu ele preparado, eu não sei porquê. Aí ele me colocou como vice dele. Esse senhorzinho saiu da igreja também, ficou eu com aquele pessoal sem nenhuma experiência, eu, minha esposa e mais uma filha, que os outros estavam tudo afastados. Então, eu fiquei ali mais de 5 anos tomando conta daquela igreja. Graças a Deus, Deus me honrou. Muito levante. Não me machuquei por isso, eu sabia que era um jeito de Deus me moldar. Era um deserto que eu tinha que passar. Mas fiquei alegre, eu liguei, falei com os irmãos, muitos irmãos que me condenaram, que me criticaram. Hoje, tece elogios, eu não gosto de elogios. Eu fico até, nesse caso eu fico até irado, sabe? Mas a palavra diz que não deixa ir um dia pro outro, né? Mas eu já não gosto de elogios. Então quando é dessa parte, pessoas que levantaram contra mim, me elogiar perante outras pessoas, eu já não gosto. Na segunda igreja, eu era membro, só fui membro. Foi lá que me ungiram, que eu fui ungido ao presbitério, igreja abençoada, todas elas abençoadas. O pastor mudou para a cidade de Ouvidor, no estado de Goiás, fechou a igreja. Nós ficamos visitando e a igreja Unidos em Cristo no Brasil hoje, Assembleia de Deus. E eu ando assim, onde minhas pessoas, meus filhos e minha esposa acham que tá bom, onde eu fico. Eu falo para ela, para mim, tudo tá bom. O importante é ouvir a palavra, cultuar. O importante é a gente receber a palavra no nosso coração, guardar e obedecer. A igreja abençoada. Eu vejo nessa igreja, não estou criticando, o mesmo propósito da primeira. Eu era o 4º vice, eu só subi. Quando saíram todos, quer dizer, foi a mesma coisa comigo. Não tem mais ninguém, então vamos nele. E assim eu estou lá, pela misericórdia de Deus, como vice-pastor, mas sou
um presbítero, ungido, eu tenho um som de presbítero, diácono e presbítero. Não faço questão, irmão, de cargo. O importante é eu trabalhar, eu estar bem com o Senhor. É importante eu encontrar a paz em cada ministração, cada louvor. E eu quero falar para os irmãos, eu não vou na igreja para receber dádiva, ou seja, uma bênção. Eu vou lá para dar, para me entregar. Eu vou lá para prestar culto ao Senhor. Muitas pessoas vão à igreja. Eu vi um vídeo de um jovem, achei interessante. Jesus não é babá, hein? Nós não somos bebê. Muitas pessoas vão na igreja para receber presente, aquelas revelações, né? Eu vou para me entregar, para fazer o melhor para o Senhor. Não sou melhor que ninguém. Mas é com muita tristeza que a gente vê o povo hoje pensando, inclusive entre os pastores, dizem, pensando que Deus é comerciante. Ele não é. Como o jovem falou, ele não é babado. E nem nós somos bebês. Nós temos que lutar para ser aprovados. Então eu estou lá, pela graça e misericórdia de Deus. Se algum dia for para me sair de Deus, Deus sabe. Não sei se é para sair, não sei se vamos ficar lá, Deus vai determinar. E eu tenho orado ao Senhor por aquele ministério, pelos irmãos. E Deus tem abençoado a igreja, não pelas minhas orações, pela oração de todos da igreja. Houve muita mudança. Quando eu membrei a igreja, até hoje houve muita mudança. Mas quem sou eu, né? Deus é sobre todas as coisas. Tenho ali minha esposa, meus filhos, minhas filhas. Só tem duas que ela não congrega. Uma de vez em quando visitava, a Deus amou, a igreja também se abençoada. Não congreguei, nunca na igreja. Mas é aquela crente fria, né? Vai quando o sapato aperta, é daquelas que vai receber. A outra, ela e o esposo estão afastados. Eu não sei o motivo, também não quero entrar na questão com isso. O conselho que eu dou está na hora, passou da hora de congregar. Se não fosse para a gente congregar, Deus não tinha permitido que a Salomão fizesse o templo. O povo de Israel adorar ele. Então as igrejas existem por permissão de Deus. Ali quando Davi quis fazer uma igreja, construir um templo, Deus falou que ele não, mas os filhos dele, Salomão, queria construir o templo. Então, os templos existem. Agora, para lá, a verdade, eu sou franco, tem muitos templos que causam escândalo. Tem muitos obreiros que causam escândalo. Que não pregam a palavra do jeito que ela tem que ser pregada. Tem muitos que louvam por interesse. Estou falando agora dos que cantam, dos que louvam por interesse, para vender, para receber dinheiro. Assim como tem muitos pregadores que eles sempre põem preço na pregação deles. Muitos, não estou falando todos. Entenda bem, não estou aqui para levantar contra ninguém, que eu não conheço a vida de ninguém. Mas nós sabemos que esse escândalo tem no meio de Deus. Tem muitos falsos profetas, muitas falsas doutrinas, muitas falsas. Tem muitos falsos. E sobre isso nos alertou Jesus, lá nos Evangelhos. Mas estamos aí, que Deus, que a vontade de Deus é cumprir na nossa vida, na nossa felicidade. Tem muita coisa que eu não aceito, mas
quem sou eu para contestar, né? Aí é Deus, entregar na mão de Deus. Vamos para mais um vídeo contando parte da minha história, né? Eu estou com intenção, estou orando ainda, pedindo direção ao Senhor. Como não está havendo culto mais nas quartas, eu tenho terça, quarta e quinta e 3 sábados no mês. Eu estou querendo fazer umas lives. Não sei se os irmãos vão aceitar, mas os meus amigos. Mas a minha intenção é essa, eu queria começar ontem. Mas eu esperei, devia esperar mais um pouquinho, esperar mais. Na hora certa, Deus vai preparar. Primeiro que eu não tenho experiência. O que eu gosto mesmo é de falar do amor de Deus, falar da Bíblia. Às vezes muitos não entendem, porque tem aquelas pregações barulhentas, eu não sou desse. Não gosto de, não sou desse, eu sou mais calmo, eu não dou conta de estar aí, principalmente depois desse problema da cirurgia minha na coluna, aí que não, a voz não sai mesmo. Ela está alto demais, outra está baixa, outra está normal. Então, mas eu sou desse que eu gosto, eu prego, eu falo da palavra do Senhor, como eu entendo, para o nosso dia. Como hoje eu vou falar aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. E é o que eu quero, o desejo meu fazer nas lives, é isso, além de orar. Então vamos lá? Senhor, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela tua presença, pelo vídeo. Obrigado por Senhor Deus Santo nos vestir de lá. Somos pecadores, Pai, somos falhos. Pai, eu peço perdão por mim, pela minha parentela, da minha casa, filhos, esposa, neto. Pai, que o Senhor possa perdoar nossas transgressões. Pai, fala conosco hoje no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Não sei o que eu quero falar, não o que eu quero ouvir, mas que o teu Espírito tenha a falar a cada um de nós. Pai, o Senhor é Deus poderoso, Deus da sabedoria. Dá-me a interpretação dessa palavra, Pai, nesse dia, para a glória do Santo Nome. Amém. Irmão, segundo livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 1 até o 12, fala: Davi é posto rei de Israel. Aqui, Davi agora é rei de Israel. Agora, além de ter sido ungido por Deus, agora Saul, perseguidor de Davi, morreu. Não existe mais a perseguição. Agora, Davi tem que lutar contra os inimigos do povo de Israel. Agora, ele é posto como rei de Israel. Quando Saul morreu, somente a tribo de Judá, eu creio que Benjamim também, eu não tenho certeza, irmão. Judá e Benjamim ficou, ou só foi Judá, mas Benjamim foi depois do reinado de Salomão. Então só a tribo de Judá ficou sendo de Davi. Os outros seguiram o reinado do filho de Saul. Então agora Davi é colocado rei de todo Israel, que foi ungido por Deus, essa foi a vontade de Deus. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra.
E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os porcos se repetirão, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, é a cidade de Davi. Então aqui não adianta levante, não adianta guerra, não adianta inimigos levantar quando tem um propósito no seu ministério, na tua vida, no teu trabalho, na tua casa. Não adianta ninguém levantar. Se Deus falou, Deus é contigo. Se a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Davi, agora sendo rei de Israel, mas as outras nações ele queria destruir. Agora, reuniu os anciãos de Israel, as outras tribos, todas as tribos agora, se reúnem e levantam Davi como rei de todo Israel. Agora a nação não está dividida, ela está unificada. Porque essa foi a vontade de Deus. Deus escolheu Israel, ou seja, Jacó, que se chamou Israel, para ser um povo ungido, um povo separado das outras nações. Deus deixou mandamentos para eles. Muitos não cumpriram. Eles se afastaram, muitos se afastaram. Por isso o castigo veio sobre Israel. Mas agora o propósito de Deus se cumpriu. Quando o povo de Israel rejeitou o Senhor, falou para Samuel que reinasse um homem, não o Senhor, sobre ele, Deus mandou ungir Saul. Como Saul, ele errou, ele falhou, ele não obedeceu, não atentou o profeta dizer para ele o que Deus falou. Então ele passou a governar praticamente só, porque o Espírito de Deus saiu de Saul. Agora era Saul e seus soldados. Mas Deus, pela misericórdia dele, enviou Davi, um homem segundo o seu coração, para lutar as guerras do Senhor contra as nações inimigas do povo de Israel. E além da guerra contra os inimigos do povo de Israel, Davi ainda tinha que fugir de Saul. E eram duas guerras que o homem de Deus enfrentava. Mas chegou o tempo em que Deus deu um basta naquela luta, naquela perseguição. Porque Deus é assim, ele deixa. Davi teve que passar por esse deserto, Davi teve para se preparar para ser um rei perfeito em Israel. Um rei que, como Deus escolheu. Tudo isso que Davi passou, as perseguições, as humilhações, foi tudo Deus preparando ele para ser um rei verdadeiro. Um rei que não viesse envergonhar o nome do Senhor. Onde Deus tinha o propósito do reinado de Davi ser eterno. Onde o Filho de Deus, o próprio Jesus, assentaria, ou assentou, está sentado, para reinar sobre essa terra. Muitas vezes nós não entendemos esse propósito, a gente lê a Bíblia só por uma leitura, né? Se a gente meditar bem, o propósito de Deus é esse. Foi um homem, Davi errou, como nós erramos, nós falhamos. No capítulo, versículo 12, diz assim: e entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Agora Davi entende que por amor do povo de Israel, Deus o exaltou, Deus colocou ele como rei. Agora ele é verdadeiramente um rei que Deus preparou para tomar o povo de Israel, para governar, para conduzir o povo de Israel. Não pense, irmão, que Davi falhou, não falhou, ele falhou. Como nós todos falhamos, nós vamos ver o deserto que Davi passou no seu reinado, as lutas que ele enfrentou com a sua própria família. Porque ele errou. Todo erro, irmão, todo pecado tem sua consequência. Quando nós aceitamos Jesus, o que nós fizemos, o que nós erramos, tem uma consequência para a nossa vida. Mas é tudo preparando para quando Jesus voltar. Do versículo 13 até o 25, os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Aqui no versículo 13 até o 25, fala os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Isso
Não precisa ler, mas eu vou ler o nome dos filhos. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que havia ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu a fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo lado de Efraim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus, entregarmos-a nas minhas mãos? Disse o Senhor a Davi: só, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi agora guerrear contra os filisteus. Quando eles souberam que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, agora eles vão fazer guerra contra Davi, contra o povo de Deus. Mas Deus deu a confirmação a Davi, que ele podia bater a batalha que Deus estava ali, orando, trabalhando por ele. A guerra não era de Davi, não era do povo, a guerra era de Deus. Estavam enfrentando não era um homem, era o Deus soberano, o Deus que tudo pode. Então Deus deu a certeza a Davi que ele fosse, que Deus estaria vencendo aquela batalha por ele. Deus estaria no comando de tudo. E assim Deus honra aquele que tem fé. Aquele que honra a Deus, eles são honrados por Deus. Quando Deus manda você fazer uma coisa, se for trabalho, faça. Deus não abre porta de engano para ninguém. Que o propósito que Deus tem na nossa vida, ele vai se cumprir. Então somente ora, obedece, ouve, dá ouvido sempre que o Espírito diz. É fácil, irmão, entender. É lendo a Bíblia. Não é lendo como um livro qualquer. Não é só lendo o Salmo, que eu vou mais ler o 23 e 91. É lendo toda a Bíblia. É vida. É sabedoria. Então Davi agora vence os filisteus. E assim Davi venceu todas as guerras. Todos os inimigos se levantou contra ele. Saul, ele não lutou contra Saul. O próprio Deus tirou Saul do caminho dele, permitiu que Saul saísse. Versículo 25 diz assim: e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Geba até Gezer. Então, o que Deus mandou, Davi fez. Agora, ele teve a vitória sobre os filisteus. Todos os filisteus. Todos levantaram, ele foi vitorioso. Porque obedeceu. Ele estava guerreando a guerra do Senhor. Que Deus fale mais no meu coração, meu Deus. Peça ao Deus, ore ao Senhor e peça que Ele me dê a interpretação da palavra dele. Vamos orar. Soberano Deus, Pai, presente nossa vida, teus filhos, tuas filhas. Nossas, Pai, lutas, nossas adversidades. Eu peço ao Senhor nessa hora, Pai, que atenda a oração dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Nos fortalece, Pai, nos dê saúde. Abre porta, resolve essa causa da injustiça, Pai. Restaure esse lar, liberta esse jovem, esse adolescente. Essa criança, Pai, do droga, da mentira, do álcool, Pai. Levanta, liberta esse velho, esse ancião, Pai. Esse homem, Pai, da droga, de tudo vício maligno, Pai. Nos faz varões perfeitos, Pai, na Tua presença. Nos ajuda a nos fortalecer cada dia mais na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, acabou o vídeo. Que Deus abençoe. Se inscreva lá no YouTube. Hoje poucas pessoas hoje que entrou no Face. Poucas mensagens por 16. Mais 32 no Instagram. Que Deus abençoe. Fica na paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.